Quando nada parece funcionar, muita gente tenta controlar a mente. Mas quase ninguém percebe que o bloqueio começa no corpo. A respiração muda tudo. E rápido. A pergunta é, você sabe usá-la a seu favor? Ou vai continuar tentando do jeito errado? Nesse vídeo você vai aprender a manifestar qualquer coisa em 24 horas, usando apenas sua respiração. Mas antes, se inscreva no canal para mais vídeos como esse, continuando. Se você sente que sua vida está travada e quer mudar isso, eu expliquei com mais calma em um guia que deixei no comentário fixado. Você já reparou que está sempre um pouco sem ar? Não é falta de ar de verdade, como quando você corre ou sobe escada. É diferente. É como se você estivesse vivendo com metade dos pulmões funcionando. Eu demorei anos para perceber isso. Achava que cansaço era normal, que essa sensação de estar sempre meio atrasado com a vida era só parte de ser adulto, que aquela pressão no peito, principalmente no final do dia, era coisa da rotina pesada. Até que um dia alguém falou uma coisa simples que mudou tudo. Para um pouco e respira. E eu percebi que mal sabia fazer isso. A vida trava aos poucos mesmo. Não é de uma hora para outra que você acorda e está tudo parado. É um processo lento, como aquelas torneiras que vão fechando sozinhas e você nem nota que a água está saindo cada vez mais devagar. Primeiro você acorda já cansado, mesmo tendo dormido 8 horas. Depois vem aquela sensação estranha de que está sempre correndo atrás de alguma coisa, mas nunca consegue alcançar. As coisas até se resolvem, mas parece que com muito mais esforço do que deveria ser necessário. Eu lembro de uma época em que tudo na minha vida funcionava mais ou menos. Trabalho estável, relacionamentos que não estavam ruins, contas em dia. Na teoria, estava tudo certo, mas acordava todo dia com uma sensação de peso. Como se carregasse uma mochila invisível que ia ficando mais pesada conforme o dia passava. E o pior é que não conseguia explicar por quê. Quando alguém perguntava como eu estava, a resposta saía automática. Tudo bem. Mas não estava tudo bem. Algo não fluía. O curioso é que toda vez que eu tentava consertar essa sensação, começava pela cabeça. Pensava em objetivos, fazia listas, tentava me organizar melhor. Por alguns dias até parecia funcionar. Eu me sentia mais motivado, mais focado, mas logo tudo voltava para o mesmo lugar. A sensação de peso voltava, a pressa voltava, o cansaço voltava. Era como se meu corpo não acompanhasse o que minha mente queria fazer. Foi numa tarde dessas, sentado na mesa do trabalho, que eu comecei a prestar atenção no meu peito. Estava apertado, respiração curta, rápida, e eu não estava nervoso por nada específico. Não tinha problema urgente para resolver, mas meu corpo estava reagindo como se tivesse. O coração um pouco acelerado, os ombros tensos, a mandíbula travada. Era como se eu estivesse sempre pronto para alguma emergência que nunca chegava. Aí caiu uma ficha. Talvez o problema não fosse o que eu estava pensando, mas como eu estava respirando enquanto pensava. Porque o corpo não entende planos bonitos nem discursos motivacionais. Ele entende sensação, entende ritmo, entende se está seguro ou em perigo. E quando a respiração está sempre apressada, ele age como se a vida fosse uma ameaça constante. Comecei a reparar que nos dias mais difíceis, quando nada parecia dar certo, minha respiração quase não existia. Era alta, superficial, automática. Eu nem percebia que estava fazendo isso. E quanto mais eu tentava resolver as coisas pensando melhor, mais meu corpo ficava tenso. Vinha aquela frustração conhecida. Eu sabia o que deveria fazer, mas não conseguia sentir que estava no caminho certo. É uma sensação estranha quando você percebe que está vivendo em estado de alerta o tempo todo. Porque não tem nada de errado acontecendo, não tem perigo real, mas seu sistema nervoso não sabe disso.
Ele só sabe interpretar o que você está enviando através da respiração. E respiração curta e rápida significa cuidado, algo está errado, fique pronto. Quando o corpo está assim, parece que nada novo consegue entrar. As oportunidades passam despercebidas porque você está ocupado demais se defendendo de ameaças imaginárias. As ideias não assentam porque não há espaço interno para elas crescerem. Tudo vira esforço, tudo vira luta. Mesmo as coisas simples ficam complicadas. Eu me lembro do dia exato em que isso ficou claro para mim. Era um sábado de manhã. Não tinha nada urgente para fazer, mas mesmo assim estava me sentindo atrasado. Sentei numa cadeira, encostei as costas e tentei relaxar. Foi aí que percebi, mal conseguia encher o pulmão. Era como se não tivesse um tempo nem para respirar direito. Então, sem nenhuma técnica complicada, resolvi só desacelerar o ar. Inspirei mais devagar, um pouco mais fundo que o normal. Esperei um instante antes de soltar. Nada mirabolante, só mudei o ritmo. E algo aconteceu. Meu corpo parou de lutar, o coração diminuiu a velocidade. A cabeça ficou menos barulhenta. Pela primeira vez em semanas, eu não senti pressa. Não foi um milagre. O mundo não mudou. Minhas responsabilidades continuaram lá. Mas algo simples mudou. A sensação de que tudo era urgente desapareceu. E nesse espaço que se abriu, outras percepções começaram a aparecer. Soluções que sempre estiveram ali, mas que eu estava ocupado demais reagindo para notar. Tem uma coisa interessante sobre respiração. Ela é a única função do corpo que é automática e consciente ao mesmo tempo. Você não precisa lembrar de respirar, mas pode escolher como respirar. E quando você muda o jeito de respirar, muda a mensagem que está enviando para o seu sistema nervoso. É como se você pudesse conversar diretamente com a parte mais antiga do seu cérebro, aquela que decide se você está seguro ou em perigo. Quando você respira com calma, está dizendo para o seu corpo: está tudo bem agora, não precisa se defender. E ele acredita, porque respiração não mente. Não tem como fingir calma na respiração se você não estiver realmente relaxando. Eu comecei a perceber que aquele pequeno intervalo entre puxar o ar e soltar tinha algo especial. Um micro silêncio que quase ninguém nota. Quando você fica ali por um segundo, sem fazer nada, parece que o tempo pausa junto. Não é pensamento, não é emoção forte, é só presença. E nesse instante, mesmo que dure poucos segundos, o corpo entende que está tudo bem no momento presente. É diferente de tentar se convencer de que está tudo bem, porque o corpo não acredita em argumentos, ele acredita em sensações. E a sensação de respirar devagar, de pausar entre uma inspiração e outra, é a linguagem que ele entende como segurança. Nas semanas seguintes, comecei a prestar atenção em como minha respiração mudava durante o dia. Percebi que toda vez que começava a me sentir travado ou pressionado, ela ficava automática de novo. Curta, rápida, invisível, como se eu esquecesse que tinha pulmões. Mas agora eu sabia que tinha uma escolha simples na mão. Não precisava mudar toda a minha vida de uma vez. Não, precisava resolver todos os problemas. Só precisava lembrar de respirar diferente por alguns minutos. Deixar meu corpo entender que não estava sendo perseguido, que podia pausar. E quando eu fazia isso, tudo começava a conversar melhor comigo. As pessoas, as situações, as ideias. Não porque o universo tinha decidido me ajudar, mas porque eu finalmente tinha saído do modo sobrevivência e começado a perceber o que já estava acontecendo ao meu redor. Talvez seja por isso que tanta gente sente que faz de tudo e mesmo assim nada anda. Estão tentando mudar a vida sem mudar o ritmo interno. Tentando criar algo novo a partir de um corpo exausto, acelerado, sempre em alerta. E vida nenhuma floresce em terreno seco. O mais simples acabou sendo o mais eficaz. Não era técnica de respiração complicada.
Não era meditação de horas, era só lembrar que respiração é o único lugar onde mente e corpo se encontram de verdade. E quando você cuida desse encontro, quando você respira como alguém que tem tempo, algo muda no jeito como você habita sua própria vida. A partir dali, comecei a entender que alinhar a vida talvez não fosse sobre fazer mais, pensar melhor ou se cobrar menos. Podia ser só sobre respirar diferente, deixar o corpo saber que não precisa correr o tempo todo, que pode pausar, que pode confiar. Depois que comecei a prestar atenção na respiração, outras coisas ficaram óbvias, como se eu tivesse ajustado o foco de uma câmera e de repente conseguisse ver detalhes que sempre estiveram lá. A respiração foi só o começo. Reparei, por exemplo, no jeito como eu andava. Sempre meio apressado, mesmo quando não tinha pressa de verdade. Os passos eram rápidos, duros, como se eu estivesse pisando no chão com raiva. E quando chegava em qualquer lugar, estava sempre um pouco tenso, um pouco cansado, como se tivesse brigado com o caminho. Um dia resolvi testar algo simples. Em vez de andar no meu ritmo automático, diminuí a velocidade. Não muito, só o suficiente para sentir os pés tocando o chão com menos pressa. E aconteceu uma coisa estranha. Chegava nos lugares mais relaxado, não mais cansado por andar devagar, mais relaxado, como se tivesse economizado energia em vez de gastado. Foi aí que caiu outra ficha. O jeito como você se move muda o jeito como você se sente. E o jeito como você se sente muda o jeito como as coisas acontecem ao seu redor. Não é mágica, é só que quando você não está lutando contra si mesmo, sobra espaço para perceber outras coisas. Comecei a reparar também nas minhas mãos. Estavam sempre fechadas ou tensas, principalmente quando eu estava concentrado em alguma coisa. Dedos apertados, punhos cerrados, como se eu estivesse segurando algo que podia escapar a qualquer momento. Até para digitar no computador eu fazia força desnecessária. Experimentei relaxar as mãos conscientemente algumas vezes durante o dia. Só abrir, soltar, deixar elas ficarem naturais. Parece bobagem, mas quando você relaxa as mãos, o resto do corpo entende o recado. É como se fosse um botão que desliga a tensão geral. Tem uma coisa sobre tensão que eu nunca tinha percebido. Ela é contagiosa. Não só entre as pessoas, mas dentro do próprio corpo. Quando uma parte está tensa, as outras vão se contraindo em solidariedade. Maxilar travado puxa os ombros. Ombros contraídos endurecem as costas. Costas rígidas afetam a respiração. E respiração ruim bagunça tudo de novo. Mas o contrário também funciona. Quando você relaxa uma parte, as outras começam a soltar junto. É como se o corpo lembrasse de como é não precisar se defender o tempo todo. Eu comecei a testar essas pequenas mudanças em situações diferentes. Uma reunião importante no trabalho, por exemplo. Em vez de chegar já tenso esperando o pior, experimentava chegar respirando devagar e com as mãos relaxadas. Não mudava o que eu ia falar ou como ia me preparar. Só mudava o estado do meu corpo. E percebi que as pessoas reagiam diferente. Não que elas soubessem explicar por quê, mas pareciam mais à vontade para conversar. As reuniões fluíam melhor. Ideias surgiam com mais naturalidade, como se a minha calma desse permissão para os outros ficarem calmos também. Isso me fez pensar numa coisa. Será que a gente não está sempre sintonizando uns nos outros sem perceber? Tipo quando você entra numa sala e sabe imediatamente se o clima está pesado ou leve, mesmo sem ninguém ter falado nada. Ou quando encontra uma pessoa e já sabe se vai ser uma conversa fácil ou difícil, só pelo jeito como ela está. É como se cada pessoa tivesse uma frequência. Não no sentido místico da palavra, mas no sentido prático mesmo. Um ritmo interno que transparece em tudo, no jeito de falar, de andar, de olhar.
E a gente fica sintonizado nessa frequência sem escolher. Quando você está acelerado, tenso, em modo de urgência, você sintoniza com outras pessoas que estão na mesma frequência e vira aquela coisa de todo mundo reclamando ao mesmo tempo, todo mundo se atropelando, todo mundo com pressa de ir para lugar nenhum. Mas quando você diminui o ritmo interno, quando respira diferente, quando relaxa o corpo, você começa a sintonizar com pessoas que estão numa frequência mais calma. E aí as conversas ficam mais interessantes, as soluções aparecem mais fácil, as coisas fluem. Não é que você muda as pessoas ao seu redor, é que você para de atrair a versão estressada delas e passa a acessar a versão mais tranquila. Lembro de uma situação específica que deixou isso claro. Tinha um colega de trabalho que sempre parecia irritado comigo. Toda conversa virava discussão, todo pedido parecia incômodo. Eu já estava evitando falar com ele para não criar problema. Num dia que eu estava praticando esse negócio de andar mais devagar e manter a respiração calma, precisei pedir uma informação para ele. Me preparei para o embate de sempre, só que cheguei lá diferente, relaxado, sem pressa. Falei no mesmo ritmo que estava respirando. Ele respondeu normal, educado. Até perguntou se eu precisava de mais alguma coisa. Saí de lá pensando que talvez ele estivesse tendo um dia bom. Mas aconteceu de novo na semana seguinte. E de novo. Até que percebi, o problema nunca foi ele. O problema era que eu sempre chegava perto dele já em estado de defesa. E ele reagia à minha tensão com mais tensão. Isso mudou o meu jeito de ver as relações. Quantas vezes a gente reclama que as pessoas são difíceis, mas não repara que está chegando perto delas, já armado para a briga? Quantas vezes acha que o ambiente de trabalho é pesado, mas não percebe que está contribuindo para esse peso com o próprio estado interno? Comecei a experimentar chegar em casa de um jeito diferente também. Em vez de entrar já contando os problemas do dia, respirava algumas vezes na porta antes de entrar. Deixava o corpo entender que estava saindo do ritmo do trabalho e entrando no ritmo de casa. A diferença foi instantânea. As conversas ficaram mais leves. Os problemas domésticos pareciam menores. Até as crianças reagiam diferente, menos agitadas, menos carentes de atenção. Como se sentissem que eu estava realmente presente, não só fisicamente ali. É curioso como mudanças pequenas no corpo geram mudanças grandes na vida. Porque a gente acha que precisa mudar os outros, mudar o trabalho, mudar as circunstâncias. Mas às vezes é só uma questão de mudar a frequência em que você está operando. Teve uma época em que comecei a prestar atenção em como eu segurava as coisas. Celular, caneta, volante do carro, sempre com mais força do que precisava, como se tudo fosse escapar das minhas mãos. Relaxar a pegada virou um exercício simples, mas poderoso. Segurar tudo com firmeza, mas sem aperto. Isso se espalhou para outras áreas. Comecei a fazer as coisas com menos força, escovar os dentes sem tentar arrancar o esmalte, digitar sem socar as teclas, fechar as portas sem bater, pequenos gestos que mudavam o ritmo interno. E percebi que quando você faz as coisas com menos força, elas funcionam melhor. A comida tem mais sabor quando você mastiga devagar. A água mata mais sede quando você bebe prestando atenção. As pessoas escutam melhor quando você fala sem pressa. É como se a vida toda fosse uma questão de encontrar o ritmo certo. Não muito devagar que nada acontece. Não muito rápido que você atropela tudo. Mas aquele ritmo onde as coisas fluem naturalmente. Descobri também que os lugares têm frequência. Tem lugares que deixam você agitado só de entrar, outros que acalmam. E você pode escolher qual frequência levar para os lugares, em vez de só absorver a que está lá. Uma vez entrei num mercado que estava lotado, todo mundo estressado, filas enormes. Normalmente eu sairia de lá irritado, mas experimentei manter minha respiração calma e andar no meu ritmo, mesmo com a multidão.
Não fiquei menos irritado só porque quis. Fiquei menos irritado porque meu corpo não entrou no ritmo da agitação geral. Chegou um ponto em que comecei a perceber que a vida não acontece para você, acontece através de você. O jeito como você está por dentro determina o tipo de experiências que você atrai e o tipo de soluções que consegue enxergar. Quando você está acelerado, só consegue ver os problemas urgentes e as soluções rápidas. Quando está calmo, consegue perceber oportunidades que estavam ali o tempo todo, mas que você estava rápido demais para notar. Não é autoajuda, não é pensamento positivo, é física básica. Você muda sua frequência interna e isso muda o tipo de informação que consegue captar do ambiente. E o mais interessante é que isso não requer esforço. Requer atenção. Atenção para perceber quando você está operando no automático, quando está andando rápido demais, respirando curto demais, segurando as coisas forte demais. A partir daí, a mudança é simples. Você só precisa lembrar que tem escolha. Pode continuar no ritmo que está, ou pode experimentar um ritmo diferente. Pode testar por alguns minutos, ver o que acontece. Talvez seja isso que a gente chama de alinhamento. Não estar perfeitamente organizado por fora, mas estar num ritmo interno que conversa bem com a vida. Um ritmo onde você não está lutando contra si mesmo o tempo todo, onde pode perceber o que está acontecendo ao seu redor sem estar sempre reagindo. E quando você encontra esse ritmo, tudo fica mais fácil. Não porque os problemas desaparecem, mas porque você não está criando problemas adicionais com sua própria atenção. Não está gastando energia brigando com coisas que não pode controlar. A vida continua sendo vida, com altos e baixos, desafios e surpresas. Mas você para de ser seu próprio obstáculo. Para de sabotar suas chances com pressa, tensão e respiração ruim. E aí sim as coisas começam a fluir de verdade.